Fala pessoal, tudo bem? Bom, diante de todas as questões que nós estamos enfrentando no Teams, decidi gravar essa aula para você, que vai te dar um norte e gerar uma atividade também para que fique explicado. Lembrando que qualquer dúvida é só me chamar porque estarei de plantão no horário da aula, tá bom? Bom, então nós vamos começar o nosso projeto em Comex desenvolvendo uma questão que é muito importante. Vamos pensar nos planejamentos que vamos fazer para as próximas etapas. Lembrando que o nosso projeto em Comex, ele se resume em primeira parte, desenvolvemos um plano de negócios, onde vamos criar uma empresa nacional e aí, na segunda etapa, vamos internacionalizar esta empresa. Então, coloquei aqui os passos para que a gente possa seguir a nossa aula, ok? Vamos começar aqui com as questões da Revolução Agrícola. Ou seja, nós tínhamos o homem primata, né, que anteriormente não tinha abrigo, né, e desenvolvia as suas atividades. Então, funcionava mais ou menos assim. O homem primata ficava longos períodos caçando, né? Diante das caças, ele ficava exposto ao tempo, à chuva, tudo mais. Então ele decide migrar para as cavernas. Posteriormente, o que o homem faz? Ele faz um cercadinho após observar a natureza e coloca ali sementes. E aí começa a primeira revolução, a revolução agrícola, onde o homem plantava, colhia diante de um cercado para a sua alimentação e de outras pessoas que se achegavam, porque até então o homem era nômade. Também o homem pega uns animais, né, e alinham ali os animaizinhos para que ele pudesse ter alimento e não precisar caçar. Depois disso, nós temos a Revolução Industrial, você já deve ter ouvido falar disso, claro. É onde o homem sai da sua terra, né, antes produzia artesanalmente e vai buscar ali emprego nas fábricas. Né? Abandona a família, uma série de coisas, tudo que você já sabe, só revisando um pouco. E diante das questões da Revolução Industrial, tanto a primeira quanto a segunda, o homem começa a administrar os negócios. E aí a gente começa a entender que a linha de lógica linear de produção industrial começa primeiro com a matéria-prima, né? Posteriormente com a produção, na sequência a montagem e a distribuição de seus produtos, né? E aí, a linha da lógica linear, então, era linhas de produção, onde o homem fazia todo o aparato para se desenvolver aí e distribuir os seus produtos, seus bens e tudo mais. Diante de tudo isso, nasce a administração contemporânea. E que a administração contemporânea tem de diferente, né? A administração contemporânea, ela começa a fazer com que o homem se depare com alguns princípios para produzir mais dos seus produtos em menos tempo. Então, o foco sempre é produzir mais em menos tempo, com menos recursos, consequentemente, com menos custos. Bom, hoje nós estamos na era da informação, né? Onde nós temos as plataformas, onde a sociedade consegue, através do conhecimento da sua rede, de um smartphone, trabalhar e produzir muitas coisas. Mas antigamente
essa lógica de rede ela era embasada apenas por questões telefônicas ou elétricas com fios. Mas, diante de tudo isso, a lógica de rede ela fez o que? Alinhou produtores a um ecossistema com interações de troca e de geração de valor. Ou seja, o produtor e o consumidor alinhado com todas as tecnologias, como nós podemos ver aqui, né, para desenvolver o seu produto e sem deixar de lado a tecnologia. Então, o que isso tem a ver com o nosso projeto? E aí chegamos à administração contemporânea, né? Que era permeia até hoje e é baseada em 4 pilares, né? Planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas funções elas acabam chegando para que nós pudéssemos entender de fato tudo que move no nosso mundo atual. Então, por exemplo, o planejamento hoje está relacionado geralmente aonde uma empresa quer chegar, né? Um bom administrador, um bom empreendedor é aquele que pensa no futuro, é aquele que desenha um plano de ação antes de iniciar um trabalho. E isso permite o quê? Além de uma análise precisa, né, do que se pretende fazer, que é o mais indicado, né? Temos também eficiência e eficácia, para que tenha uma visão global do trabalho que vai ser implementado. Por isso, a primeira função na administração contemporânea é o planejamento. Posteriormente, nós temos a organização. O que é a organização? A partir do momento que eu começo a planejar, eu penso em como fazer, o que vai fazer, o que eu preciso reunir, organizar e alocar cada recurso para que essas informações, sejam elas financeiras, sejam tecnológicas, também relacionadas à gestão de pessoas, estoque, como que eu vou fazer aquilo que eu fui planejado? Quais recursos eu preciso? Na terceira etapa vem a direção. Então, o que é a direção? Não adianta eu ter toda uma estrutura montada, mas não ter uma linha lógica de como começar aquela atividade. Então, além de montar a estrutura necessária, todos os recursos são realmente alinhados e é preciso de uma liderança segura que motive as pessoas e garanta uma boa condição de trabalho. Além disso, é necessário que todos os processos de trabalho sejam claros, definidos e esse esforço possa gerar uma estrutura onde possa se movimentar de acordo com aquela direção. E, por último, e não tão pouco importante, nós estamos falando do controle, ou seja, posteriormente, depois que está tudo certo, que está indo na direção correta, o planejamento precisa implementar qual é a maneira possível relacionada a tempo, eficiências, eficácias, ou seja, o planejamento que foi feito lá na primeira etapa está sendo correto e como eu posso controlar isso a fim de tornar cada vez melhor as atividades e
Geralmente, a parte do controle está relacionada a avaliações, né, que permitem corrigir imperfeições no processo de trabalho e ajustar sempre a organização ao seu ambiente. Então,